Lagoinha, gente, eu converti Lagoinha em 1994, que foi semana passada, e metade desse grupo não estava nascida ainda. Aleluia. Mas eu tive esse privilégio de conhecer Jesus e viver um grande avivamento. Eu estava falando com a pastora mais cedo que a gente tem tantos testemunhos de um momento que o Brasil viveu, de um avivamento que é único, né? Eu acordei, com 26 anos, eu vivi uma situação de uma grande decepção na igreja, que obviamente nunca deve ter acontecido com ninguém aqui, só aconteceu comigo. Ninguém nunca deve ter tido uma decepção, então eu tive uma grande decepção e eu me afastei do Senhor, dos caminhos do Senhor. Com 33 anos de idade, eu acordei com um carro zero, um empregaço, o namorado japonês, porque a gente gosta de um asiático, a gente gosta do Xing Ling. Aí, gente, acordei com tudo o que eu queria, nada do que eu precisava. E eu lembro que eu sentia falta de Jesus. Mas de um Jesus que mudava a minha vida, mas eu não sabia o que fazer para voltar para Ele. Eu lembro de fazer uma oração: Senhor, eu sinto Tua falta, eu quero voltar para o Senhor, mas eu não quero voltar para aquela mesma mentalidade que eu tinha antes, porque ela só me fez mal. Eu sei que o Senhor é muito maior do que eu vivi. E é muito interessante que num processo de 1 ano e pouco, Deus me levou para os Estados Unidos para fazer esse seminário, que é um seminário numa igreja americana chamada Bethel. A Bethel é muito famosa porque traz muito louvor, essa música mesmo, sabe? Vem da igreja, dessa coisa. Nossa, a Deus de Milagres não é da Bethel, não, é da... mas a Steph que cantou, aí o povo, até eu confundo, viu, gente? Mas Ousada Morra, aquele, impressionante, infinito. Então, essa é da minha igreja. A igreja é muito grande com louvor, mas também com um seminário muito querido, muito precioso. Em 2021, no meio da pandemia, Deus me leva de volta para os Estados Unidos. Eu fiz seminário lá de 2015 a 2018, fiquei 3 anos lá. Volto para o Brasil, sou ordenada pastora no Brasil. E por que eu estou contando isso? Vai fazer sentido. Segura a visão. Em 2021, eu volto para os Estados Unidos no meio da pandemia. Deus abre uma porta e eu fico como voluntária, servindo na igreja como assistente do pastoreio internacional. Então, eu comecei a servir o seminário. Comecei a servir os americanos e os alunos do mundo inteiro, incluindo os brasileiros que iam para lá. E foram 4 anos maravilhosos. Nesses 4 anos, eu liderei 3 viagens missionárias em que eu trouxe muita gente para o Brasil. Alguns de vocês me conheceram até na bola, porque eu trazia os alunos para cá. E nesse processo de servir, em março desse ano, eu tive uma crise alérgica, eu tive uma reação alérgica inexplicável. A Michelle sabe, eu dobrei de tamanho, gente, só fiz assim, ó, puf. E eu passei muito mal, fui para no hospital, mas ninguém descobriu o que eu tinha. Volto para os Estados Unidos, eu lembro que eu estava num momento de o que eu vou fazer. E nesse processo, eu recebi 2 palavras, uma de uma pastora que eu admiro muito aqui do Brasil, uma líder de louvor que eu admiro muito, que me deu uma palavra, que é a seguinte: quando tem muito barulho, às vezes a gente tem que sair do barulho para poder ouvir o Senhor. E ela falou: Liv, sai daí, vem para o Brasil, vem tomar um café comigo aqui em casa. Vamos ter um tempo comigo. E você vai talvez ouvir o Senhor como nunca. E eu lembro que para mim foi muito difícil. Eu recebi foi uma mensagem do WhatsApp. Eu recebi, odeio o WhatsApp, gente, Deus sabe. Sangue e fogo. Eu lembro que eu olhei para a mensagem, eu falei: ok, Deus, o Senhor está falando comigo. A minha pastora americana entra na minha casa. Ela não bateu, ela abriu a porta da minha casa e falou: Deus falou comigo no carro, que é para eu te liberar para ir para o Brasil. Deus tem um propósito para você lá. Consegui uma passagem com preço absurdo, de barato, vim para o Brasil e o meu visto foi negado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 4 anos nos Estados Unidos, eu estava legal no país, com status legal de religioso, tudo organizado para voltar para minha casa. Eu tinha uma casa montada. Tudo que Deus fez de milagres em cima de milagres, gente. Eu tenho um testemunho de muitos milagres de provisão, de cuidado de Deus, de morar, de viver coisas sobrenaturais no Senhor. E aí eu venho para o Brasil para cuidar da minha saúde, descubro que eu tinha, que na verdade eu usei uma pomada de uma maneira errada por muito tempo e ela me deu uma reação alérgica. Então a minha suprarrenal parou de funcionar, por isso que eu dobrei de tamanho. Então eu tinha que ter vindo para o Brasil, eu tinha que ter feito todos os exames, Deus sabia. Nesse processo, eu aplico a primeira vez para o meu visto é negado sem explicação nenhuma. Na segunda vez, falam: a igreja tem que te contratar, porque até então eu era voluntária. Como voluntária, eu tinha uma vantagem, que era poder ir e vir. Passar 2, 3 meses no Brasil. Então, quando eu entro em contato com a igreja, eu tenho que esperar o verão, porque lá era verão, né? Julho lá é verão, então eu tenho que esperar todo mundo voltar de férias. Quando eles voltam de férias, eu vou para a embaixada. Eu fiz São Paulo, eu fiz Rio, eu fiz Brasília. Quando eu cheguei na embaixada de Brasília, meu visto foi negado e o rapaz olhou na minha cara e disse: você pode aplicar 10 vezes. 10 vezes será negado. Você não vai voltar. E foi um processo, gente, que eu estava até falando, demorou 20 dias para eu conseguir tirar as minhas roupas da mala e colocar na gaveta.
Quando eu finalmente admitir, eu não vou voltar para minha casa, eu não vou dormir na minha cama, eu não vou poder dizer adeus para ninguém, eu não vou poder encerrar um ciclo. Eu fui roubada, literalmente. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 16 a 21. Ruth 1, nós vamos ler o versículo de 16 a 21. Hã? Quando me convidaram, eu realmente estou sentindo isso muito Espírito Santo. Quando me convidaram, a Raquel, imagina, Tamara, é outro livro da Bíblia ali, calma. Quando a Rafa me mandou mensagem para mim, eu lembro de falar, Senhor, eu não vou dar o que eu não tenho. Eu até falei com a pastora, eu falei, pastora, eu não dou o que eu não tenho, eu não vou ministrar o que eu não tenho. Na verdade, ela falou, a igreja é pequena. Eu falei, graças a Deus, porque aqui eu vou poder falar tudo o que eu quero falar, toda a minha vulnerabilidade, todo o meu coração. Então se prepara, vai ser fogo no parquinho e talvez eu faça assim, com a sua cabeça. Eu não vou reter nada, porque eu não acho que tem adolescente aqui, eu tenho pessoas que sejam inseguras. Até para os homens, viu, homens, recebam também para vocês, em nome de Jesus, que seja uma palavra rema para vocês. Entendeu? Não, pode gravar, sem problema nenhum, porque... Não, pode gravar, não tem problema, até porque eu acho que é uma palavra de alimento. Isso, o que eu vou ministrar para vocês, gente, é mesa posta. Eu aprendi uma coisa como pastora. Um bom pastor leva ovelhas a bons pastos, mas quem come é a ovelha. Nós somos responsáveis pela comida. Essa é a nossa responsabilidade diante do Senhor. A nossa responsabilidade é semear. Agora, se o seu terreno ele tem espinhos ou não, a culpa não é minha. Se ele está cheio de pedras, a culpa não é minha. Se não germinar, de verdade, eu não tenho culpa. O que eu podia fazer era semear. Então, abre o teu coração, que Deus possa falar com você, porque talvez eu possa falar coisas bem profundas, que talvez você estava assim, eu não esperava ouvir isso. Mas eu tenho certeza do que Deus vai falar na tua vida. É a partir do 16, do 16 ao 21. E sabe o que é o mais doido? Dentro desse processo que eu vou viver, eu quero ler para vocês, porque Ruth, pensa comigo. Na verdade, não começa com Ruth, vamos começar com Noemi. Noemi era casada, tinha 2 filhos e vivia no lugar certo, fazendo a coisa certa, que era Israel. Ela sai do lugar, da terra que é dela por promessa. E ela vai para uma terra, óbvio, ela vai seguindo o marido, porque você entendeu o contexto da época, ela não tinha escolha. Não é tipo, não quero. Não, ela vai seguir o marido, como muitas de vocês seguiriam o seu próprio esposo, se o seu esposo dissesse que vocês iam mudar para Nova Friburgo. Por mais que você não gostasse, existe um lugar no qual você compreende que às vezes você vai ter que ceder. Às vezes os seus pais, se você é solteira como eu, se os seus pais forem mudar de cidade por causa do trabalho do seu pai, você talvez tenha que fazer uma escolha de seguir ou não. Noemi segue o esposo para um lugar que não era de Deus para eles e não era preparado, porque eles estavam fugindo daquilo que não era nem assim, da luta. Olha, você vê, né? Às vezes você foge da luta indo para um lugar que Deus não mandou você ir para você ter 2 vezes mais luta. Como disse, só eu tive decepção. Ninguém aqui teve, só eu. Imagina. Nesse contexto, os filhos fazem pior, casam com mulheres da terra. Então, eles casam com mulheres da terra, e aí existe uma realidade, todos os atos têm consequências. Um grande problema da igreja hoje é que ninguém toma responsabilidade pelos próprios atos. A gente fala, Deus me responde, Deus fala comigo. Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não farei. Deus me dá uma direção. Sabe por quê? Porque no fundo, se Deus falar para você pular e você se machucar, a culpa é de Deus, né? Então, no fundo, às vezes a gente quer que Deus nos dê as respostas e não tomamos a posição e o posicionamento que Deus tem nos chamado para tomar, porque no fundo, se der errado, se houver decepção, foi Deus que mandou eu fazer. Porque se eu escolher, se eu escolher errado. Só que existe uma diferença, que eu falo para as pessoas, da criança para o adulto na fé. Gente, vai ser bem intensa a pregação, vocês estão acompanhando, né? Tá bem aí, tá todo mundo bem, né? Tá. Porque às vezes pode nem ser tão intensa para você, mas pelo menos para mim é. Quando uma criança chega para a mãe, fala, mamãe, eu quero ser astronauta. O que você faz? Você compra a fantasia de astronauta, você faz a festa de aniversário com a NASA, você compra o Lego de R$500, que você paga em 20 vezes, porque Deus sabe, a criança ama planetas e lê livro de Plutão, de Marte, de tudo, e você fala, nossa, ele vai ser astronauta um dia, que lindo. Quando seu filho de 17 anos chega para você e fala, mãe, eu quero ser astronauta, você vai comprar uma fantasia para ele?
Você vai ter a conversa dura de que ele vai ter que aprender inglês, ele vai ter que aprender talvez russo, ele vai ter que aprender chinês, ele vai ter que ir para o ITA, talvez até mesmo para uma faculdade no exterior. E aí ele vai ter que fazer um esforço para pagar um preço para viver o sonho. O problema é que a gente só quer ser a parte de criança. Então quando a gente amadurece na fé e Deus vira para a gente, então agora tu vai ter que pagar o preço para poder viver o milagre, e aí? Mas quem vive a realidade do astronauta? A criança que está fantasiada ou o adulto que pagou o preço? Oh, gente. Então, entende uma coisa. Noemi vai para essa terra. E vou voltar para Noemi, porque eu vou voltar, porque esse é o ponto. Noemi vai para a terra, perde a família, ela perde tudo que ela tem, ela perde toda a referência. Dentro do contexto judaico, quando uma mulher perde o homem, acabou. Acabou, ela não tem, eu vou ser a matriarca da família. Querido, não existe não é esse dia. Não existe isso. Ela sabia que se ela voltasse para a terra dela, ela poderia ser adotada para a família dela e ela iria virar a empregada, a tia, o peso que a família iria absorver por misericórdia e graça. Fazer o quê, né? É lei, então nós temos que assumir a responsabilidade por ela. Então você imagina, de dona de uma casa, ela iria se tornar empregada doméstica de alguém. Uma vida, isso se for empregada, porque às vezes nem isso. Ela ia ser relegada a um sustento mínimo para poder não dar trabalho, porque eles iam ter que manter a reputação diante de uma sociedade. Ela não era bem-vinda. Ela que cometeu o erro. Então ela tem consciência do que ela pode, a única solução que ela tem na própria força, ela sabe que na amargura dela, ela vai ter que abrir mão de tudo, então o que ela faz? Ela libera as duas noras, vai embora. Orfa, chama tchau, Ruth, pode ir embora. Só que Ruth faz algo que é muito complicado. Ruth disse porém Ruth, não me enches para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, então ambas se foram até chegarem a Belém. Um parênteses antes de eu continuar. No momento que Noemi diz sim para Ruth, ela sabe muito bem que ela não será bem-vinda em mais casa nenhuma. Nem isso ela vai conseguir. Nem ser empregada ela vai conseguir. Só que ela tinha que escolher entre o amor e a segurança. Às vezes nós temos uma dificuldade, nós queremos aquilo que é seguro, que é perfeito, mas às vezes nós vamos ter que escolher algo que vai nos custar muito. Então presta atenção, escolher Ruth é escolher ser mendiga, porque ela não seria mais bem-vinda em lugar nenhum, porque olha aqui, sucedeu que ao chegarem ali em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, comoveu, vírgula, né? Vamos contar, né? Foi um alvoroço, né? Não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande é a amargura que tem me dado Deus Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, abençoada eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, Todo-Poderoso tem me afligido. É interessante porque quando você entende esse contexto, nós temos um defeito dentro da igreja, e a realidade, tá? Nós somos acostumadas a viver o fim do processo e não o processo. Então a gente perde alguém que a gente ama muito e a gente não vive o luto, porque a pessoa está no céu. Então engole teu choro. Não, tá, a pessoa está ótima. Ela está muito melhor do que você. Então você não precisa. Para que você vai sentir falta? Para que você vai fingir que você está sofrendo? Não. E aí você finge que você está bem, porque a Bíblia diz que você tem que estar bem. Alguém vai te magoa, te fere profundamente, te rouba, te massacra, e você não vive o processo do perdão. Você, não, porque Deus já falou que eu tenho que perdoar, então eu perdoo. Está tudo bem, perdoo. Está tudo bem. Quando aconteceu todo esse problema, dia 14 de agosto, gente, eu estava desde maio no Brasil. Dia 14 de agosto, depois de mudar passagem, depois de gastar o que eu tinha, o que eu não tinha, tudo que eu fiz, eu recebo um e-mail dizendo, você não vai poder voltar, que pena. Boa sorte. E ali, eu me encarei num pequeno detalhe. Ou eu vou viver esse luto e vou chorar saudade da minha casa que eu perdi, que eu fui roubada.
conturbada, eu vou fingir que está tudo bem quando não está tudo bem? Até quando eu vou manter uma máscara de que está tudo ótimo quando não está tudo ótimo? E ali, gente, eu chorei. Na verdade, eu vou ser bem honesta com vocês, demorou 3 dias para eu chorar. Porque o momento que aconteceu, eu não sei se vocês têm assim, eu sou meio Marta na vida, não sei se vocês notaram, eu sou uma pessoa muito prática. Resolvo os três, sou assim, agilizada. Esse negócio de tipo, ai, Jesus, eu não sei o que eu estou fazendo. Minha filha, levanta daí, pelo amor de Deus. Vai lavar a louça. Enfim, eu sou muito prática. Então, no momento que eu entendi o que aconteceu, eu avisei as minhas amigas, eu falei, eu tenho 15 dias para fechar minha casa, eu não posso pagar aluguel, eu não dou conta de pagar conta em 2 países, é impossível. E Deus sempre me traz provisão, mas eu sinto que a graça acabou. Eu preciso de ajuda. Primeiro dia foram 6 horas de telefone com câmera, sabe, no WhatsApp de vídeo. Foram 6 horas, no segundo dia, 7 horas e meia. Fechando coisas por coisa, o que joga fora, o que dá, o que vende, o que... E eu vendo a minha vida se escorrer pela minha frente, eu não posso fazer nada. Às vezes é um divórcio, às vezes é um problema que você passou, às vezes é uma perda. E neste lugar demorou 3 dias. No terceiro dia, que eu passei mais 5 horas encerrando as coisas, a minha amiga falou, eu não tenho como ficar muito tempo, mas eu vou fazer isso, isso, isso. E ela chegou na minha cozinha. Quando ela chegou na minha cozinha, eu falei, amiga, você pode pegar pelo menos o cortador de bolo, porque ele é da minha avó? Era o cortador de bolo da minha avó que eu tinha levado para minha casa. Eu perdi a minha avó em 2023. E a minha avó, como se fosse minha mãe, me criou, então é um lugar assim, as poucas memórias que eu tinha, eu levei para minha casa, porque era minha casa, né? Então eu falei, você pode mandar? Eu sei que eu posso comprar o mesmo cortador, que é baratinho aqui da Tramontina, mas esse era o da minha avó. E ali, quando a gente desligou, que ela guardou as coisas, eu me dei conta, e aí eu chorei, gente, chorei a saudade, chorei a tristeza, chorei a dor. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, pois serão. Então por que a gente não deixa? Sabe, Jesus, ele tem nomes lindos, ele tem o nome de conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, mas ele tem um nome lindo, ele chama-se conselheiro, ele chama consolador, ele é consolador. Mas aí, quem aqui nessa altura de maturidade, de tudo, para que eu vou? Não, eu estou bem, não, eu já liberei perdão, não, está ótimo, não, está tudo bem. E aí você não encara que está doendo, que está difícil, que precisa de perdão, que precisa de graça, que precisa de tudo. E você não deixa Jesus usar aquilo que Ele deu para nós, chamado-se cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não é paz para a minha ferida física apenas, é para o meu coração, para a minha alma. E quantas vezes nós não vamos para a cruz com a realidade dos nossos sentimentos? Porque a gente fala, é pecado a gente ficar com raiva. Não, querido, pecado é você viver com raiva. Pecado é você ter a raiva ali guardada dentro de você, porque você não virou para a cruz e falou, Senhor, eu tenho raiva, leva ela de mim. Irai-vos, mas não pequeis. Então, se no momento da sua fragilidade, da sua dor, imagina, naquele momento eu falei, Senhor, eu escolho para o colo, eu vou chorar até o dia que eu não precisar chorar mais, porque eu não sei nem o que fazer. Gente, eu não sabia o que fazer. Vocês têm que entender uma coisa. Eu tinha casa, vida, estrutura, tinha tudo montado. Minha vida estava lá, minha vida não estava aqui. Eu vim para cá para cuidar da saúde e ver o povo e pregar nas igrejas, e fogo no parquinho. E, de repente, minha vida fez assim, olha, avesso, vuf, jogou a mesa longe. E eu falei, o que eu vou fazer? Hoje, 1 mês e meio depois, deixa eu contar para vocês algo maravilhoso, eu ainda não sei. Eu ainda não tenho uma resposta. Mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra. E o mais importante, eu finalmente parei de chorar. Porque o consolo chega, o luto vai passar. O problema é que, se você não permitir que a cruz seja a cruz na tua vida, você diz para Jesus que você não precisa dela. Então, no momento que Noemi se posiciona, não é um vitimismo, ela simplesmente admite, não me chamem de afortunada, porque hoje eu me sinto amarga. Porque eu perdi tudo, eu voltei pobre, eu voltei sem nada. Olha o que eu tenho para oferecer, nada. E ainda mais escolhendo a Ruth, porque no momento que ela escolhe Ruth, não tem mais nada que ela pode fazer. E além de ser uma senhora idosa, que também não podia trabalhar. Porque dentro do contexto, gente, a mulher tinha uma idade para trabalhar. Então Ruth, ou melhor, a mulher não foi feita para trabalhar, mas a mulher trabalhava muitas vezes como auxílio e como suporte. Se você abrir comigo em Ruth 2, eu quero que você abra comigo em Ruth 2, eu vou dividir essa pregação em 2 partes, tá? Em Ruth 2, acontece uma coisa muito louca. Ruth 2, 15 a 17. Entende que Ruth, ela sabe que ela tinha um parente, né, da parte do marido chamado Boaz. Então, eu só quero que você preste atenção
Ruth não, perdão, Noemi. Eu olhei ali, Ruth, aí era Ruth, Noemi. Calma, volta, Liv. Noemi sabe que não pode trabalhar, mas era época de colheita. Em épocas de colheita, havia uma graça que é a generosidade natural do judeu, né, de Israel. Que o povo ia atrás e pegava o que sobrava. Vamos ler comigo. Ruth entra nesse lugar. Vou ler por aqui. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-a cair para que ela se recolha e não a repreendam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, era quase uma efa de cevada. Entende uma coisa? Às vezes você colhe coisas da tua vida que você acha que você fez um grande esforço e um grande trabalho, sendo que Deus, o teu Boaz, mandou para você. Às vezes você está num lugar que nem era para ser seu, mas Deus te dá graça para permanecer em certas situações, até você estar preparado para você colher aquilo que você precisa para se sustentar para o que está por vir. E aí você trata como eterno aquilo que é uma estação da tua vida. Nesse momento, Ruth vive uma transição, e ela nem sabe que é uma transição. Às vezes você está vivendo uma transição de momentos da tua vida, entre uma estação e outra, que você nem está entendendo, mas você simplesmente vai, porque a vida está te levando para esse lugar. E você está ali, às vezes, escolhendo, achando que você está arrasando, quando Deus, na verdade, fala só, não põe a mão nela e jogue mais. Dê mais para ela, para que ela tenha o suficiente para se sustentar por esse período. No processo que aconteceu tudo isso comigo, eu estava... Realmente, gente, setembro para mim foi um mês tão maravilhoso. Sangue de Jesus tem poder. Eu lembro que demorou 20 dias para eu tirar as minhas roupas da mala para pôr nas gavetas, porque eu tive que admitir para mim que eu ia ficar. Porque tinha dias, eu não minto, tá? Não estou querendo, real. Eu sentava na cama e falava, alguém me belisca? Pelo amor de Deus, porque eu não fiz nada errado. Gente, não fiz nada errado. Eu ainda estou legal nos Estados Unidos. Se eu for para lá, E muita gente, por que você não tinha que ter voltado? Não, eu tinha que ter voltado, porque a minha saúde é mais importante do que o meu visto, né, gente? Então, tem momentos na vida que as pessoas vão dizer assim, mas você não tinha que ter feito isso? E você pensa, não, mas eu tinha que fazer, porque é importante, eu preciso cuidar de mim antes de cuidar de qualquer outra coisa. Então, às vezes, a gente vai ter que perder, e aí essa perda é uma coisa muito louca, né? E eu lembro que nesse processo, uma grande amiga minha ligou para mim e falou, Liv, tem um evento que vai acontecer em São Paulo, depois eu vou pedir para poder postar aqui para vocês lerem, vai ter um evento que vai acontecer em São Paulo, dia 25, e eu gostaria que você ajudasse a servir nesse evento. Só um contexto aqui, antes de falar sobre isso, eu voltei para a casa da minha irmã. Na casa da minha irmã maravilhosa, minha irmã uma bênção. Ela, o marido e as crianças. É uma casa que eu tenho com ela, mas ela mora na casa, uma bênção. E ela me deu o quarto da minha sobrinha. Então, eu invadi a casa, né? Eu invadi a rotina deles. Mas eles foram muito misericordiosos, porque o que eles iam fazer? Gente, eu vou usar a expressão, é digno de pena, né? O que eu ia fazer? O tio de morar, aí mora com sua mãe. É uma longa história, minha mãe mora numa pousada, ela não tem estrutura para me receber, e se eu pego um dos quartos da pousada, é menos sustento para eles. Então, não tinha como. Então, eu fiquei no quarto lá com a minha irmã. Nesse processo de ficar com a minha irmã tem 2 armários, ela me deu 2 gavetas. Porque ela tem a vida dela, e eu sou de fora. Então, não adianta ela me dar um armário inteiro, porque aquela não é a minha casa. E esse lugar do tipo, o que eu vou fazer da minha vida, gente? Entende que quando a Charlotte, essa minha amiga, virou para mim e falou, você gostaria de fazer isso? Um casal de chineses de São Paulo me cedeu um estúdio, que é tipo o Airbnb que eles alugam, por um mês. Eles falaram, já que você não sabe o que você vai fazer, por que você não vem ficar aqui em São Paulo com a gente? Eu falei para vocês, a gente gosta do Xing Ling, né, gente? Tem amigo chinês, coreano, japonês, tudo, filho. É horror. Minhas discípulas sabem, meus amigos tudo sabem, que a gente assim, né? Quem é que gosta de dorama? Obrigada, gente. A gente aqui é... Gente, eu assisto dorama desde 2009. Eu assisto dorama quando o dorama era ruim. E você olhava e falava, meu Deus, que coisa mal feita. Pois é. Quando o dorama ficou bom, tudo virou moda. Eu falei, agora virou moda, né? Mas enfim.
orgulho, eu fico muito feliz quando... Porque é bom. Eu particularmente gosto, se você não gosta, tem misericórdia de mim. Enfim. Então, eu consegui esse Airbnb, e a minha amiga, você quer vir agora? Eu falei, não, eu preciso de um tempo sozinha, porque eu ainda preciso chorar. Lembra do luto? Eu preciso chorar. Eu preciso ter esse tempo de luto. Eu não tenho condição de ir para um lugar, porque se eu ficar sozinha, acho que eu quebro no meio. Mas que tal outubro? Sem saber de nada. Ah, minha amiga, então tá. Então, fecha outubro o mês todo para você, e você fica aqui, faz o que você tiver que fazer. Experimenta, vai ver o que Deus vai abrir, a porta que Deus vai abrir para você. Às vezes, Deus vai te dar coisas que você não pediu para que você chegue nos lugares que Ele tem para você. Então, antes de você negar aquilo que você não... Não, mas Deus nunca... Não, espera, presta atenção. Porque nem toda porta aberta você deve entrar, fato. Nem toda porta aberta significa que você tem que entrar. A gente não segue o favor. O favor nos segue. Quando nós nos posicionamos, Deus nos abençoa. Mas havia um momento no qual eu não sabia o que fazer. E quando esse casal chegou para mim, eles perguntaram, como a gente pode te servir? Eu falei, se tiver um lugar no Brasil que eu gostaria de morar, realmente acho que eu gostaria de morar em São Paulo, porque eu tenho uma grande comunidade de pessoas que vivem a mesma fé que eu, o mesmo posicionamento que eu. É literalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Só que eu falo, para eu mudar para o Rio, eu não tenho tantas conexões no Rio como eu tenho em São Paulo. E aí eu ganho essa casa de São Paulo e falo, tá, eu vou experimentar. Eu não tomei uma decisão eterna. Está entendendo qual é o nosso defeito? Tudo nosso é eterno, tem hora. Tudo que a gente vive tem que ser eterno. O emprego é eterno. A faculdade é eterna. Deixa eu te contar uma coisa. Só porque você fez faculdade de pedagogia, não significa que você vai ser uma pedagoga o resto da vida. Deus pode mudar a sua vida ali na esquina. E está tudo bem. O problema é que sua vida pertence a quem? A pedagogia ou Jesus? Então, entende esse contexto, por isso eu te falo que às vezes a gente está colhendo ali o favor. Não, é porque eu estou aqui na pedagogia, estou usando a pedagogia como exemplo, tá? Eu estou aqui na pedagogia, eu tenho 3 escolas que eu dou aula, eu estou ótimo, só tenho favor aqui, e você não sabe que você só está colhendo espigas que Deus mandou te dar. Mas aquilo não é a eternidade nem a realidade da tua vida. É só aquele lugar que Deus te levou para te preparar porque está por vir. Só que toda colheita um dia acaba, toda transição, ela um dia chega numa nova estação, né? Em Ruth 3, acontece uma das coisas mais preciosas para mim e mais difíceis de ler. Vou voltar para a minha vida. Estou eu, deprimida em casa, sem saber o que fazer. Me liga essa amiga e fala, Lívia, tem um evento que vai acontecer em São Paulo, em outubro, de oração, intercessão, arrependimento. Nós vamos abençoar o Brasil por 12 horas. E a menina precisa de alguém que trabalha com logística. E na minha vida passada, antes de eu ser pastora, eu era produtora de eventos. Então, eu sei muito de logística. E ela falou, você gostaria de ajudar? Ela precisa de ajuda. É voluntário, tá? Você não vai ganhar nada. De novo. Aí eu lembro de desligar o telefone e falar, palhaçada esse negócio. Toda vez é isso na minha vida. Alguém fala, eu tenho uma grande oportunidade, você não vai ganhar nada, tá? E eu lembro que eu estava frustrada, não vou aceitar, não quero mais isso, não aguento mais. Porque eu estou de luto, né, gente? Quem está de luto, gente, desculpa, tudo dói. É igual TPM, tudo dói. Não vem falar comigo. Chocolate resolve, ajuda, mas não dói ainda, entendeu? Então, tu está de mau humor, não vem. E eu estava estressada, gente. Aí chega minha mãe. Minha mãe olha para mim, eu estou falando, minha mãe fala assim, ô filha, você pode fazer uma escolha. Você pode servir o evento e fazer alguma coisa de útil na tua vida, ou você pode passar um mês de outubro chorando na cama. O que você quer fazer? Aí eu ligo para minha pastora lá nos Estados Unidos, a mesma que chegou na minha casa, abriu a porta e soltou a palavra, ela falou assim, Lívia, Deus nunca pagou, sempre pagou seu salário, não foi? Deus sempre trouxe provisão para você do jeito mais maluco possível. De você precisar, quem me conhece, que anda comigo, sabe, é tipo assim, Senhor, eu acho que eu preciso de $300 para poder, $300 é R$1.500, tá, gente? Senhor, eu preciso de $300 para poder pagar a conta tal. Aí eu vou dormir. Aí no outro dia alguém do nada brota da terra e fala, Deus me mandou te dar $300, ou melhor, 330. Aí eu, tá bom, né? E, gente, não foi uma não, tá? É tipo 4 anos todo mês. Todo mês. Então, quando a minha pastora virou para mim assim, Deus não sempre pagou seu salário? Por que agora você vai esperar que um homem pague? Ainda dói, tá? Mas tudo bem. Aí eu disse, Senhor, né, Jesus, amém. Então, eu vou dizer sim. E eu vou servir, dia 6 eu mudo para São Paulo e vou passar o mês todo de outubro lá. Lívia, você sabe o que vai acontecer depois? Menor ideia.
Eu não tenho a menor ideia. Gente, eu não sei. Eu não sei. Ai, Jesus. Quando a colheita acaba, o que a gente faz? Quando a estação muda, o que a gente faz? E acontece uma das coisas mais bizarras da Bíblia inteira, para mim, na minha opinião. E vocês precisam entender que o livro de Ruth, na minha vida, entrou mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E eu sempre leio ele, e Deus sempre me bate com ele. E foram 4 meses lendo Ruth todos os dias. E eu até tentava ler outras coisas, mas Deus me mandava de volta para Ruth. E quando eu chegava para Deus, eu falava, Deus, não tem mais nada em Ruth para aprender. Eu tomava mais uma paulada, e mais uma vez eu voltava, e mais uma revelação fresca de Deus. E nesse lugar, acontece uma coisa muito surreal. Imagina, sua sogra vira para você e fala, amor, toma banho, veste a tua melhor roupa, taca perfume, vai para o meio do mato, no meio da noite, e espera um homem. Gente, desculpa. Para mim, na minha cabeça, durante anos, eu falava assim, gente, que mulher em sã consciência está falando assim, estupre-me, por favor? Porque para mim era isso. Então, entende? Porque eu olho do meu olhar de mulher brasileira, dentro de um contexto de que se eu me arrumo um perfume, vou para o meio do mato, o que vai acontecer comigo? Não, obrigada. Nunca. Então, o meu contexto era, não faz sentido nenhum. Só que havia algumas coisas que eram bem diferentes. Primeiro, Noemi tinha plena consciência de que se Deus não fizesse o milagre, as duas iriam morrer de fome, porque ninguém iria alimentar elas mais. E não havia colheita para ela poder trabalhar. Ninguém ia aceitar uma estrangeira como empregada doméstica. Ninguém ia aceitar Noemi, porque ela tinha Ruth. Não tinha jeito. Elas iriam morrer de qualquer jeito. É a realidade dos fatos, amor. É realidade. Acabou. Não tem mais nada. Então, quando Noemi tem uma plena consciência, porque a Bíblia diz, ela conhecia Boaz. Então, ela tinha uma consciência de que ele talvez possa fazer a diferença naquilo que eu, como humana, não posso. Porque havia um lugar de direito. Havia um lugar que era de direito dela, mas ela não tinha como ir lá resgatar. A Noemi não podia. Então, ela falou, eu vou arriscar tudo que eu tenho. Eu vou arriscar tudo que nós temos, porque, afinal de contas, não há o que fazer. Às vezes a gente perdeu tudo e não quer perder o nada que a gente tem, né? A nossa reputação, principalmente. Você já perdeu tudo que você tinha, mas tu fala, não vou fazer uma coisa louca, não vou abrir mão. Não, imagina, só sobrou o quê? A reputação, só sobrou o teu nome, só sobrou o quê? E aí você fala, jamais faria isso? Então é meio surreal o fato de quando Noemi fala isso para Ruth, gente, Ruth é uma mulher adulta igual tu, minha filha. Se a tua sogra virar para você e falar, troca de roupa e desce pro mato, tu vai falar nunca, né, amor? Tá louca? Olha o nível de confiança. Olha o nível de confiança que Ruth tinha. Na nossa vida, nós temos o orgulho de dizer, eu sou como Ruth, eu sou estrangeira em uma terra. Só que muitas vezes nós somos a Noemi. Às vezes você que está aqui, mulher que está aqui, na vida você é Noemi. Você carregou a perda, mas você não vai carregar o romper. Deus vai usar outra pessoa para trazer o romper da tua vida. Na minha vida, quando eu estava nos Estados Unidos, eu servia todo mundo. Eu era como Noemi. Eu abençoava todo mundo com o que eu tinha. Mas eram outras pessoas que pagavam um preço para eu poder viver o que eu podia viver. Eram outras pessoas que trabalhavam, juntavam dinheiro e passavam para mim, porque eu ganhava oferta. Vocês estão entendendo que nós, muitas vezes, nos esquecemos e não aceitamos? Não, eu tenho que ser como Ruth, eu tenho que ir lá, eu tenho que ter o Boaz, eu tenho que ter isso. E, de repente, você na vida é Noemi, e Deus está te chamando para ser Noemi e se posicionar como Noemi? Aquela que carrega a maturidade, a cobertura, o amor e a graça que nenhum outro tinha. Como Noemi, muitas vezes, nós negamos ajuda. Porque Noemi diz para Ruth, não, tá louca? Não preciso de você. Quantas vezes Deus tem levantado pessoas para te ajudar e você diz não? O que custou muito para Noemi. Custa muito aceitar que outra pessoa vai trazer o seu romper.
Às vezes é o seu marido que vai trazer seu romper, às vezes é ser seu filho que vai trazer seu romper, às vezes é ser seu chefe que vai trazer seu romper, às vezes é ser seu pastor que vai trazer o teu romper, mas para isso, talvez você vai ter que perder o teu lugar de ter a certeza e o controle de tudo. Afinal de contas, ela pegou aquilo que ela tinha e ela entregou na mão de uma estrangeira. Quem é a Ruth da tua vida, que tem pago o preço para que você possa viver muitos dos milagres que você vive? Oramos e pedimos a Deus, quero ser como Ruth. Não, Deus, me ensina a ser como Noemi. Ensina a ser como Noemi. Que no momento mais difícil, eu tive sabedoria e visão de águia para entender como resolver o problema. Noemi 3, de 1 a 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que essa noite você se alimpará a cevada na eira. Eis que essa noite vai ser limpa a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Gente, unge na Bíblia, Senhor, só a Bíblia mesmo. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então, tipo assim, vai lá e se vira, porque ele vai falar. Respondeu-lhe Ruth, tudo o que me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra tinha ordenado. Às vezes Deus vai falar para você uma coisa, vai te dar um direcionamento. E esse direcionamento vai contra tudo que você construiu. Porque às vezes você está tão familiarizado. Como é que eu posso explicar isso de um jeito? Às vezes eu tive que perder tudo e ser arrancada da minha casa para poder aceitar que há um novo tempo de Deus para mim. Porque eu estava extremamente confortável, eu vivia uma vida que era muito linda e eu tinha muito orgulho do que eu tinha construído. Eu tinha construído. E aí, quando eu perdi tudo, sobrou o quê? A minha reputação. Gente, eu só consegui ter um romper quando eu liberei perdão. Vou ser bem honesta com vocês. Eu tive um processo com uma amiga minha, a gente passou por um processo de cura interior. Eu liberei perdão. No dia que eu liberei perdão, eu ganhei uma oferta. Isso tem uma semana. Eu ganhei uma oferta que vai pagar o mês todo de outubro para mim. Então, eu não vou ficar... eu não tinha dinheiro, gente. Só Jesus. Então, tipo, Deus, eu ganhei uma oferta dos Estados Unidos, uma coisa completamente aleatória. E aí, minha pastora faz um evento que chama Recepção dos Internacionais. Ela faz um evento, e no meio do evento, quando o Brasil canta, termina o Brasil, ela sobe no palco, ela fala, eu quero honrar a vida da minha discípula, da minha amiga pastora que serviu tanto tempo nessa casa, mas infelizmente não pôde voltar livre, nós amamos você. E aí o Espírito Santo fala, às vezes, outras pessoas vão encerrar o ciclo que você não tem capacidade de encerrar. Lembra que eu te falei que outras pessoas vão carregar o teu romper? Então a minha pastora foi a minha Ruth, no meu momento de Noemi. Eu em Belo Horizonte, ou melhor, em Santa Luzia, que é a cidade satélite, sentada na cama da minha sobrinha, chorando a minha vida, pensando, Senhor, finalmente encerrei. Não era o encerramento que eu queria, não era da forma que eu queria, não era do jeito que eu sonhei e idealizei, nem que eu poderia ter feito, porque eu poderia ter feito. Eu tinha o direito de fazer, mas não foi. Quando você desce para a eira, e aí eu quero mudar o contexto. Quando você, como Ruth, Deus te chama para um lugar no qual você vai ter que perder sua reputação, no qual você vai ter que abrir mão do que você carrega, no qual você vai, literalmente, é a realidade, isso aqui que eu tenho, Jesus. E, gente, vou ser honesta, eu podia só pregar sobre Ruth, eu ia dar todas as coisas chaves e não expor a minha vida para vocês. Mas como que eu vou pregar aquilo que eu não vivo, gente? E eu não estou aqui para falar de mim, olha para mim, seja como eu, viva como eu. Não. Eu só quero te dar um exemplo que, querida, não está fácil para ninguém. Mas o Senhor te encontra onde você está, porque Ele está me encontrando, porque Ele não vai encontrar você. Você acha que Deus não me tirou lá de onde eu estava para poder vir aqui? Porque há um propósito e você precisa ser despertado para entender. Desce a eira, pague o preço, abra mão da tua reputação, ainda que te custe tudo, descobre os pés do teu resgatador e diz, eu sei quem você é. Que a gente chega diante de Jesus, lembra que eu falei da cruz? Quando você chega diante da cruz, com tudo que você é, quem tem poder é você ou a cruz?
Quando você descobre os pés do teu rei e fala, Senhor, eu confio em ti, porque é o versículo 6, o 9 e o 11, que literalmente Ruth está lá, ela descobre os pés de Boaz e ela fala, eis-me aqui, eu sei que tu és resgatador. Quando a gente chega diante do Senhor com a nossa vergonha, com a nossa vida, com a nossa mágoa, com a nossa raiva, com o nosso luto, quando a gente chega diante dele e fala, Senhor, eu sei que tu és o resgatador, ele vai trazer a resposta que você precisa, e a cura que você precisa, e a direção que você precisa. Lê comigo só o versículo 11, Ruth 3, 11. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que você me pedir. Todos os concidadãos sabem que você é uma mulher de valor. Deus reconhece o teu valor, ainda que você esteja na sua maior vergonha, ainda que você esteja no seu maior problema, ainda que você esteja na sua maior perda, no seu maior luto. Deus reconhece o teu valor. E Ele fala, eu sei quem você é. O versículo 15 até o 18, olha que interessante, que para mim, eu vou encerrar aqui, a gente vai lanchar, e depois eu vou ministrar uma série de outras coisas, mas eu acho que esse é o ponto, porque eu quero que você vá digerir o que eu vou ministrar. Então, a partir do versículo 15, disse assim, disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs nas suas costas. Então, entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, essa lhe disse, como se passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto esse homem lhe dissera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele me deu e disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Quando você chega diante do teu resgatador e você coloca a sua causa diante de Deus, e a partir do momento que você confia no Senhor, Ele vai te pedir a tua capa, e Ele vai colocar 40 quilos de cevada. Porque Deus jamais vai te mandar para a tua vida de volta sem o alimento que você precisa para esperar até Ele mover. Se hoje você está com fome, se hoje você não olha para a sua despensa e está vazia, é sinal de que você não chegou diante dele, não entregou para ele a capa, entregou para ele o controle, entregou para ele o poder de fazer o que ele quiser fazer. Pois olha, ele não vai descansar enquanto ele não cumprir aquilo que você entregar na mão dele. O problema é entregar, né? Mas no dia que você entregar, eu te garanto, 40 quilos de cevada. 40 quilos de cevada. Era aquilo que ela e a sogra precisavam, porque não tinha mais colheita, lembra? Não tinha mais alimento, lembra? Ela com muito esforço fez uma efa de cevada. E olha só como que Deus é misericordioso, deu para ela 40 quilos. Ela podia ter, ela podia vender, ela tinha a segurança de esperar. Eu quero que você feche seus olhos, eu vou orar, e eu quero que você vá digerindo isso, que nós vamos ter esse tempo para respirar. Você sabe a tua causa diante do Senhor, você sabe aquilo que você precisa, entregar a capa e falar, Senhor, está aqui o meu controle, está aqui, traz as tuas 40, traz os 40 quilos de cevada que eu preciso para me alimentar, para eu me sustentar diante das circunstâncias, para que eu não tema o dia mau, para que eu não tema aquilo que eu não concordo, que eu não controlo, para que eu não teme as circunstâncias. Deus, eis-me aqui. O seu coração entrega para o Senhor. A cruz, ela foi feita para esse lugar. A cruz não foi feita para um dia especial, a cruz foi feita para todos os dias. Ela foi feita para a sua dependência completa, para que você possa viver a dependência completa no Senhor. Mas existe uma realidade, Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você mendigar no momento em que Ele tomar o controle de resolver o teu problema. Mas para isso, descobre os pés do teu rei. Entrega para Ele. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento de pausa, nesse momento em que nós vamos ter esse lugar de se alimentar e de conversar, nesse lugar no qual nós vamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha mover, que o Senhor venha quebrantar, que o Senhor venha tocar cada vida aqui. Senhor, Tu sabes, Deus, Tu sabes, Senhor, todos esses lugares que nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua cruz, Jesus. Não há outro Deus que tenha palavras de vida eterna além de Ti, Jesus. Para onde nós iremos, Senhor, nós não queremos ir para outro lugar.
Então, Senhor, que nesse lugar você possa mover, Deus. Deus, que os anjos se movimentem. Dá ordem para os teus anjos para que se movimentem nesse lugar. Para que haja realmente o teu toque nesse lugar. Para que haja, Deus, a suavidade do teu amor, Deus, trazendo, Senhor, as ervas de cevada para encher as despensas vazias desse lugar. Pois nesse lugar, Deus, não tem fome. Deus, nesse lugar não tem sede. Nesse lugar temos uma certeza, que o Senhor não descansará enquanto não pegar a nossa causa, Senhor, e fazer ela a realidade da promessa nas nossas vidas. Senhor, abençoa a vida de cada mulher nesse lugar e te convido, o Espírito Santo continue movendo. Isso é só o início, tem muito mais para o Senhor fazer essa noite, tem muito mais para o Senhor fazer nesse lugar, e nós confiamos muito mais em Ti, Senhor. Por isso nós te convidamos, continua movendo, Senhor, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando a Rafa me convidou, eu falei, Rafa, vai ter algum tema, alguma coisa? Porque normalmente quando a igreja me convida, eles sempre me dão tipo, nós vamos pregar sobre lua. Aí tá bom, Jesus, onde está na Bíblia, lua? Fala comigo aqui, tem um trecho de lua para falar para os outros. É sempre assim. E aí ela falou assim, o que o Espírito Santo está te falando? E que para mim foi o sinal verde. Que bom que eu posso seguir o Espírito Santo, que é o desejo do meu coração, sempre. Seguir o que o Espírito Santo fala. E aí ela falou, Liv, nós vamos ter um tipo de teatro. Você tem alguma coisa que você queira falar para a gente? Porque se você tiver algo, é muito bom para a gente, porque assim, aí o teatro pode seguir. Eu falei, não, fala para o teatro, que o Espírito Santo falar com elas, elas podem seguir, porque eu sei o que vai ser a mesma coisa que Deus vai falar comigo. Quando eu cheguei para a pastora, eu falei, olha, eu vou pregar sobre Ruth, mas Deus pediu para fazer um adendo. E eu acho que isso é para testificar a fé de vocês e aquilo que vocês fizeram. Porque Deus virou para mim, eu quero que você faça um adendo. Foi ontem à noite, eu estava no casamento, o Espírito Santo falou para mim, você vai falar sobre uma palavra específica. E eu, E eu sou muito, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito obediente. Se Deus mandar eu pular, quem me conhece sabe, eu pulo. Se Deus falar para eu dar cambalhota, eu vou dar cambalhota. Se Deus mandar eu ficar calada, ficarei calada, porque, gente, eu não tenho nada a perder. Só para vocês terem ideia, eu tenho 2 cursos online. Eu nem fiz propaganda nem nada, mas assim, eu nem gosto de fazer, na verdade, acho que é uma coisa natural mesmo, que é a forma que eu tenho de discipular e de dividir a minha vida com as pessoas. Então, eu tenho um curso sobre estações espirituais e tenho um curso sobre as identidades, gente, os 5 ministérios. Foca, Liv. É muita emoção. No livro de estações, no curso de estações eu escrevi um livro. E eu falei, ano passado, eu quero fazer esse livro se tornar papel. Por enquanto, ele é só uma parte do curso, né? Isso estava no meu coração. E eu fui visitar uma amiga minha, chamada Ana Coimbra, da dança, que ela dançava no Mudança. Isso. Então, minha irmã dançava no Mudança. Você vê o tanto que assim, a gente é velha da guerra. Semana passada, como eu disse, né? Semana passada. E a Naná, com a Iana, né, ela é jornalista e tudo mais, e eu cheguei para ela, eu tenho isso aqui, esse é meu livro. Eu falei assim, Liv, mas precisa de um capítulo a mais, pelo menos. Ela falou isso para mim em junho, antes de tudo acontecer. Você precisa de um capítulo a mais. E no meio do meu caos, de tudo que estava acontecendo, a minha mãe olha para mim, gente, minha mãe é uma mulher de Deus, que eu admiro e respeito muito, ela me bota louca, mas é uma bênção. E ela vira, toda a mãe, e ela virou para mim e falou assim, eu acho que o seu capítulo está chegando, né? Comece a escrever, e eu realmente estou vivendo esse capítulo. Dentro desse processo, a minha pastora conversando comigo, isso tudo aconteceu em agosto. Ela vira para mim, eu queria pedir que você abrisse Gênesis 40, versículo 23. E depois vai ser o 41, versículo 1, vai ser o encerramento do capítulo e início do outro. Porque uma das coisas que a minha pastora falou comigo, que no momento de todas essas minhas lutas, de todo esse caos que eu estou vivendo, a minha vida era como a vida de José. José, olha que interessante, ele tinha um chamado, ele tinha uma visão, ele tinha um propósito, ele tinha uma direção. Só que acontece um pequeno detalhe, ele perde tudo para poder chegar no lugar que Deus chamou ele para estar. E entende que eu vim de Ruth pregando e Deus falou para mim, eu estava no casamento, Deus falou, você vai falar sobre José. Você tem que fazer um adendo sobre José. Por isso que eu acho que vai ser bem, para bater o que vocês estão falando, que eu acho que como que Deus, o Espírito Santo, ele é o mesmo, gente. Deus costura tudo para poder edificar a tua vida. Então foi muito engraçado, porque Gênesis 40, 23 diz o seguinte, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele já tinha perdido tudo,
vendido como escravo, perdido o pai, a família, a honra, o nome e o sobrenome, perdeu tudo. Aí ele vai para a casa de Potifar, faz um grande esforço, sempre servindo, sempre buscando ser diligente naquilo que ele fazia. Então eu te digo uma coisa, se você não tem uma palavra para o seu amanhã, seja fiel no seu hoje. Ainda que o seu hoje não seja a promessa que Deus te deu, existe algo no fiel do hoje que te leva para o amanhã. A Bíblia diz que o servo orou e falou, Senhor, se tu tens uma esposa para Isaac, se o Senhor ama Abraão, faz a tua vontade. E a Bíblia diz que andando pelo caminho, Rebeca veio em sua direção. Então existe algo de você ser fiel naquilo que está na sua frente, ainda que você não saiba o resultado daquilo que vai acontecer. Então, voltando para José, imagina, José vai lá, serve, mentem sobre ele é julgado na prisão de uma maneira injusta. Quantas pessoas aqui não iriam se amargurar profundamente? Eu iria. Até porque aconteceu uma coisa muito similar comigo. Eu fui roubada, me senti injuriada, fiquei um mês. Gente, um mês de quê? Sangue e fogo na minha vida. Eu estava super amarga e super amargurada. Porque eu tinha sentido que aquilo que era de valor para mim tinha se esquecido de mim. Aquilo que tinha... Cara, pelo amor de Deus, olha, tudo que eu fiz e não foi suficiente. Às vezes você serviu na tua igreja, às vezes você serviu no seu trabalho, às vezes você tem amado os seus filhos. E de repente, eles se esquecem de você. E você permanece no mesmo lugar. E aí eu queria falar do versículo aí, a gente vai pular para o próximo versículo, que já é o capítulo 41, porque é surreal. 41, versículo 1, é o versículo desse momento de pregação, e depois eu termino com Ruth. 2 anos depois, passados 2 anos, quantos de nós estamos dispostos a entender que às vezes nós vamos ter que esperar 2 anos naquilo que a gente julga como prisão, mas na verdade é a caverna que Deus tem para poder mudar a tua vida? Passados-se 2 anos, o que vai nascer do seu coração se você passar 2 anos vivendo o mesmo de hoje? Será que o seu coração consegue olhar para o Senhor e dizer, bendito é teu nome? Porque um dia, vou te contar, Faraó terá um sonho. Um dia, Faraó terá um sonho. Eu tenho uma discípula minha, Monique, ela sempre diz o seguinte, demora muito para o de repente de Deus. Demora, e de repente... Sério, produção? 3 dias e tudo acontece? Só que o problema é que o demora, a espera e a paciência. Entende uma coisa? Se a gente volta para Ruth, quando Boaz dá para ela, presta atenção, quando Boaz dá para ela 40 quilos de cevada, logo em seguida mostra ele indo para a praça tentando resolver o problema. Aí o que acontece? Por que Deus deu 40 quilos de cevada para Ruth? Não me explica. Por quê? Por que Deus deu 40 quilos de cevada para Ruth? Para Ruth esperar. Aí o que acontece? Tem 1 semana. Tem 1 mês. Tem 6 meses que eu estou esperando. Tem 1 ano. Eu vou lá. Então, se imagina se Ruth fosse uma pessoa assim, justiçaprópria.com.br. Vou lá resolver. Chegasse na praça, falasse aqui, ó. E aí, Boaz, cadê? Qual é que é? Você não prometeu? Por que você não está resolvendo? Primeira coisa, ela seria apedrejada, porque ela era uma estrangeira, estando num lugar que ela nem era para estar. Segundo, ela ia perder aquilo que era a maior bênção da vida dela. E ela iria envergonhar aquele que estava pagando um grande preço por ela, dizendo que ele não era suficiente para fazer aquilo que ele mesmo se comprometeu a fazer. 2 anos depois, José esperou e serviu. Até um dia que Faraó teve um sonho. José não precisou ser visto para ser lembrado por Deus. Desculpa. José não precisou estar nos holofotes segurando o microfone para poder ser lembrado da promessa que Deus deu para ele. Precisava? Não, ele estava na prisão, querida. Deixa eu te garantir que na prisão tu vai ter a melhor qualidade de pessoas. Mas um dia Faraó teve um sonho. No versículo 14 é muito legal.
Gênesis 41, 14 diz, então o faraó mandou chamar José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbou, mudou de roupa e foi se apresentar para faraó. E pum, vida mudou. Porque um dia faraó terá um sonho. Mas será que nós estamos dispostos a permanecer naquele lugar que para nós muitas vezes vai ser uma prisão, mas é o chamado de Deus para poder nos preparar? Porque talvez ali naquele lugar em que eu escolho servir, em que eu escolho amar, em que eu escolho permanecer, se você não tem uma palavra para o seu amanhã, nenhum direcionamento de Deus, seja fiel no seu hoje. Porque o amanhã chegará. Eu não estou dizendo para você não ser você ser omisso. Eu não estou dizendo para você simplesmente não fazer nada. Eu não estou dizendo, já que não aconteceu nada, vou ficar aqui mesmo. Não é isso. Pelo contrário, José continuou servindo e ganhando favor na prisão. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. O que estava na frente dele, ele foi excelente. Ele foi excelente naquilo. Gente, excelência é 2 pães e 3 peixinhos. O milagre de multiplicar a multidão é seu? Não é. Mas se você está disposto a entregar o que você tem, vocês estão entendendo o contexto? Por que Deus virou para mim do nada e falou assim, eu quero que você pregue isso para eles. Existe uma realidade muito forte que eu aprendi com o Senhor nos Estados Unidos, que ninguém nunca tinha me contado, que na verdade, gente, viver o sonho dá muito mais trabalho que sonhar. Sonhar em ser astronauta, lembra a criança que queria ser astronauta? Sonhar em ser astronauta é muito fácil. Se tornar um é que é difícil. Sonhar com o chamado de pregar nas nações é fácil. Difícil é você se preparar para ir para as nações. Sonhar em ser um grande adorador e encher estádios é fácil. Difícil é você conseguir adorar o Senhor no meio de todas as cobranças e todos os olhares. É muito fácil a gente sonhar, difícil é trazer a realidade aquilo que a gente sonha. É muito fácil. Eu falo uma coisa que assim, para mim é uma realidade, sonhar não custa nada, realizar o sonho custa tudo. E aí você está aqui comigo, não, porque nossa, Deus me prometeu todas as coisas. Querido, vai te custar tudo. Se não te custar tudo, alguma coisa está errada. E eu não estou falando só de ministério. Eu acho que o grande erro da nossa vida é achar que quando é espiritual é só ministério. Não, seu casamento vai custar tudo. Para casar vai ter que te custar tudo. Para ter que divorciar muitas vezes porque deu tudo errado e você vai ter que colocar sua vida em ordem, vai te custar tudo. Criar seus filhos vai te custar tudo. Porque às vezes você vai fazer todo o seu melhor e não é suficiente. Vai te custar tudo. Vou botar aqui para a Ruth. Eu terminei a parte de Ruth falando exatamente a parte mais poderosa. Boaz dá para ela 40 quilos de cevada. Me espera. E é engraçado que Noemi, na sua sabedoria, fala, ele não descansará enquanto não resolver isso ainda hoje. Ele não descansará. A partir do momento que você coloca a tua vida no altar e coloca as suas questões no altar, a partir do momento que você confia no Senhor, a partir do momento que você se posiciona e você faz o que tiver que fazer, Ele não descansará. Mas preste atenção, ainda que pareça uma prisão como José, Deus não deixou de faltar o alimento, o cuidado e o favor sobre a tua vida. Ainda que não seja a realização completa do teu sonho, existe algo na espera que molda o teu caráter. Queremos um evangelho que nos agrade, queremos um evangelho que nos aplauda, queremos um evangelho que tudo vai estar bom o tempo todo. Deixa eu contar uma coisa, amor, só contar para você, no mundo tereis aflições, não é no mundo tereis bom, entendeu? Mas tem de bom ânimo, ele venceu. Agora, se você virar para mim e dizer que não acredita que existe um problema, ai não, eu aceitei Jesus, eu tenho todas as soluções do mundo, é a mesma situação de não viver o luto. É a mesma situação de que, não, se Deus falou que tem que liberar perdão, então libera perdão. Então eu aceito Jesus só porque tudo tem que estar bom. Não, Ele vai ser a minha resposta, Ele sempre vai me fazer feliz. Amém, deixa eu te contar uma coisa, bem-aventurados os que choram, não os que riem. Existe um lugar no qual todos nós vamos viver e passar por um processo. E eu quisera virar para você e falar assim, gente, a minha vida é perfeita, maravilhosa. Gente, eu nem sei o que vai acontecer daqui a 2 meses na minha vida. E está tudo bem. Porque eu tenho cevada, eu tenho uma promessa. E tem um lugar no qual eu escolho muito mais confiar naquilo que Ele vai fazer. Porque de verdade, gente, o A Million Woman não é. Essa conferência não é o meu chamado de vida.
Não é aquilo que, nossa, então Deus está me levando para o lugar perfeito. Não. Deus me deu isso para quê? Não sei. Mas eu irei servir aquilo, porque talvez neste lugar eu possa ir diante de um faraó e resolver aquilo que é o propósito de Deus, a realidade dele na minha vida. Pode ser. Eu sou solteira, para quem não sabe. Então, tipo assim, para quem não sabe, não, que ninguém nem sabia, né? Então, vou contar para vocês, gente, sou solteira. Amém. Obrigada. Então, eu sou solteira. Então, eu oro para casar. E uma das coisas mais poderosas que eu tenho vivido em Deus é, Deus me confrontou, e eu vou só fazer um adendo aqui, que não tinha a ver com a pregação, não, mas é bem interessante. Um dia eu estava chutando pedra, né, na Beta, eu falando, Deus, eu quero casar, eu não aguento mais estar sozinha, blá, 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 porque eu sou dessas, tá, gente? Não, eu falei, eu sou Marta, quando é para reclamar, a gente reclama direito, quando é para a gente fazer, a gente faz direito. A gente faz direito tudo. Exatamente, voadora. E eu lembro que eu estava reclamando e o Espírito Santo, eu estava literalmente saindo da igreja e indo para o estacionamento. Chutando pedra do estacionamento do segundo ano. Eu estou chutando pedra lá e o Espírito Santo diz assim, você quer casar ou você quer se apaixonar? Gente, sabe quando você vai tomar uma lenhada de Deus? Você vai tomar um pedala robinha assim na tua nuca, você vai apanhar, você sabe que você podia ter ficado calada, mas não, eu abri minha boca. Aí eu lembro que eu abri a porta do carro e falei assim, eu quero casar, lógico, Jesus. Ah, então você não quer se apaixonar, não? Não, Deus, imagina, porque se eu me apaixonar, eu posso perder o controle, né? Ah, então é o controle? Hadouken. Aí e se eu escolher errado, Jesus, eu vou pecar, e se eu, porque querendo ou não, eu estou sendo honesta, tá, gente? Se você não for, eu falei que, né? Enfim, e os homens têm misericórdia e ficam contra os causos engraçados, tá? Mas não tem nada de errado, não, é só engraçado mesmo. Aí eu estou lá desesperado e o Espírito Santo falou bem assim, então quer dizer que a sua lista perfeita e impecável do homem mais santo dos santos te levou para o teu marido, né? Não levou não, né? Não conheci ninguém? Então tá. Filha, se você não permitir se apaixonar por um homem, você nunca vai se submeter à missão dele. Se você nunca se submeter à missão dele, você nunca vai se submeter à minha. Obrigada, podemos ir embora? Ô, gente, assim, sabe aquele choro que é choro com catarro? Ô, gente, era choro, ranho, tudo junto. Porque dentro da minha cabeça eu fui confrontada com uma perspectiva real. Que eu quero aquilo que eu controlo, eu quero aquilo que eu tenho, eu escolhi. Deus fez o que eu queria, porque Deus é meu garçom, óbvio, né? Eu faço o que eu quero, só que não. E quando Deus me confronta nesse lugar de que, Livre, se você estiver disposta a se apaixonar, e eu falo isso até para as casadas, que muitas vezes as casadas, elas falam, não, eu quero amor, eu me escolho, eu não quero me apaixonar. Na verdade, querido, você tem que se apaixonar. Existe um lugar no qual você tem que dar permissão de escolher seguir uma pessoa, porque sim, ainda que te custe tudo. Porque eu quero seguir Jesus como meu marido, ainda que me custe tudo. Só que se eu não estou disponível para fazer isso para uma pessoa física, imagina para uma pessoa abstrata. Mas essa foi de brinde, tá? Isso aí não estava nem na pregação, não, tá? Foi só de brinde para vocês. Senhor, e estou falando isso porque com mulher solteira é tão fácil, né? É tão fácil dizer e muito difícil viver. Em Ruth 4 acontece uma coisa muito louca. Boaz vai, Boaz luta, e é interessante porque se você pega Boaz como Jesus, como nosso resgatador, ele vai para a praça, porque havia outro que tinha direitos sobre nós. Mas que não nos quer, porque ele não vai pagar o preço pela gente. Quando Jesus paga o preço na cruz, ele diz, você vai pagar o preço? Não vai? Então o que é meu é meu. E eu tiro as chaves da mão do diabo, aleluia. Mas não é esse o caso. Mas assim, ele vai lá e ele faz o acordo. E Ruth será minha. Entende uma coisa aqui para as solteiras e para as casadas. Boaz era bonito, era rico e era solteiro. Quem não quer? Você imagina o tanto que as mulheres do dia deviam gostar de Ruth, para palhaçar a mulher vem lá de fora para pegar meu homem. Quantas vezes assim, dentro da igreja, que não sei se vocês estão todas daqui, mas, por exemplo, às vezes na igreja tem um cara solteiro super gente boa, aí ele vai namorar a menina da outra igreja lá do fim do mundo, porque tem 50 aqui, mas não, ele vai pegar outra lá de sei lá de onde. Você fala, pelo amor de Deus, Senhor, tanta mulher aqui, ele vai achar uma lá hoje. Nunca aconteceu com você, isso aconteceu comigo, então, como eu disse. Então, existe um lugar maravilhoso, gente, que Jesus, ele nos escolheu e pagou um preço. E a partir do momento que ele paga um preço,
as pessoas nos olharão e nos julgarão. Quem é você para poder viver aquilo que eu gostaria de ter para mim? Eu brinco muito com... Eu tive vários alunos missionários brasileiros que foram para Bethel, ou até... Normalmente, o missionário brasileiro ele sofre com uma coisa real. O missionário brasileiro tem um problema. Ninguém quer dar para ele aquilo que queria ter para si. Então, principalmente quando ele vai estudar nos Estados Unidos, ou quando ele vai para a Europa, é muito difícil ele conseguir apoio e suporte financeiro. Porque ninguém quer pagar alguém para ser feliz na Europa, quando a pessoa está aqui passando dificuldade no Rio de Janeiro, né? Só que às vezes a pessoa não sabe que a pessoa está ali pagando um preço para transformar vidas. Ela está ali pagando. Mas eu não quero te dar, eu não vou dar para você 100 euros, que é 500 reais do meu suor aqui, para você ir ser feliz lá na Europa. Eu que queria ser feliz na Europa. E aí você deixa de ser generoso com aquilo que Deus te convidou, que é um convite para servir. Porque você não teve coragem de ir para a Europa, também você não quer deixar os outros viver o chamado que eles obedeceram e conseguiram fazer? Está entendendo? Então, quando eu falo esse contexto, quantas mulheres devem ter amado o fato de Boaz ter pagado um preço por aquela que se humilhou? Então, entende uma coisa, aquele que se consagra, aquele que se humilha, aquele que entrega um dia, ó, que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, e um dia você vai voltar com os seus feixes na mão, dizendo, Deus foi bom comigo. A forma como você semeia determina a forma como você colhe. Tudo que eu estou ministrando, da primeira parte, a primeira parte foi tão sensível, né? A primeira parte foi perda, 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 perda. E agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Como que você vai semear? Porque eu podia semear a minha dor aqui. Eu quero semear a minha vitória. Ou o lugar no qual eu creio muito mais que Deus sabe o que Ele faz do que eu sei. Ou que eu tenho controle de fazer na minha própria força. Ruth 4, versículo 14 a 17. Nós vamos ler o encerramento desse processo, porque existe algo muito precioso. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Detalhe, Noemi, não Ruth. Que seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e a sustentará na tua velhice, pois é o filho da tua nora, que a ame é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E deram o nome de Obed, esse foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ruth, minha Ruth, aquela que seguiu e serviu incondicionalmente, mesmo na rejeição, abriu mão daquilo que era seguro para algo novo. Ela não desejou nada além de ser uma serva, e por causa disso se tornou a avó de Davi. Bisavó de Davi, desculpa. E Noemi, ao escolher aquilo que era improvável para o mundo, mas muito provável para Deus, ela ganhou o seu futuro, porque entende uma coisa, no momento em que Ruth se casa com Boaz, tendo o contexto judaico, quem se torna a matriarca da casa e a cabeça da casa é Noemi, não é Ruth. Noemi volta para um lugar de dupla honra, daquilo que foi tirado dela. Na própria terra, Deus devolve para ela. Às vezes o que Deus vai te devolver e a restituição de Deus não vai ter nada parecido com o que você tinha antes. A restituição de Deus, entende uma coisa? A justiça de Deus não é o castigo de quem te fez sofrer. Nunca foi. A justiça de Deus é restaurar o teu coração a ponto de você não ter mais como olhar para trás. Porque o que aconteceu já não tem mais impacto na sua vida hoje. A Ruth ganhou o amor, ganhou a paz, ganhou a aceitação que ela precisava. Noemi ganhou o futuro, também a paz. Mas ela ganhou uma coisa chamada de restituição. Todo mundo ganha, aquele que dá e aquele que recebe. Aquelas que, às vezes Deus te chamou, lute pelos outros. Às vezes Deus te chamou, pague um preço. Às vezes Deus te chamou, faça aquilo que você tem que fazer. Não abra mão. Às vezes Deus te chamou, renuncia, confia, deixa os outros lutarem por você. Peça ajuda. Eu vou falar uma coisa que é real. Quando eu perdi a minha avó em 2023, foi muito difícil para mim.
porque eu perdi aquilo que eu considerava como uma das maiores coberturas ministeriais. Se eu posso estar hoje, tempo integral na obra, porque minha avó pagou um preço por mim. E no meio do meu caos, foi a minha psicóloga que entrou na brecha por mim. Eu sou uma boa pastora, eu cuido de saúde espiritual. Eu não tenho obrigação nenhuma de cuidar da sua saúde emocional. Quem faz isso é o psicólogo, não é o pastor. No momento que você vem com o seu emocional e coloca na mesa, você diz que o psicólogo não é qualificado e você diz que o pastor é qualificado. É como se eu chegasse para um psicólogo e falar, eu preciso que Deus fale comigo. O psicólogo vai olhar para você assim, querido, isso chama-se... como é que é o nome mesmo? Quando a pessoa escuta as vozes esquisitas, espera aí. É esquizofrenia, né? Imagina. Cada um tem o seu próprio lugar. A gente vai para a academia para cuidar do corpo. A gente vai no psicólogo, no psiquiatra, para poder cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Quando nós não temos o controle, eu falo mesmo, gente, aquele que não aceita a ajuda de alguém que está acima, diz que essa pessoa não foi qualificada, diz para Deus que Deus também não é suficiente. Da mesma forma que eu, como pastora, hoje dei uma palavra de encorajamento e de visão para vocês. Que vocês peguem isso e nutram a vida de vocês com isso. E é real, porque isso não é questão de, eu quero fazer um adendo, porque agora todo mundo tem que ter psicólogo. Não é sobre isso. É sobre você entender aquilo que te alimenta. Porque aí o YouTube te alimenta como psicológico, como o grande psicólogo da tua vida. E aí você usa o Facebook, o Instagram, o TikTok, whatever, qualquer nome que você queira dar, para poder se desabafar, porque aí você processa a sua dor, em vez de você realmente pagar um preço, de ter a humildade de reconhecer que você precisa de um resgatador. Para encerrar, eu passei muito tempo lendo Ruth. Muito lendo. Olha, eu falei 4 meses e eu via, voltava e voltava. Eu lembro que um dia eu falei, já não tem mais nada em Ruth para eu ler. Porque, gente, chega uma hora, depois de 4 meses, você lê a mesma coisa, tem uma hora, são 5 capítulos, não tem mais capítulo. São 4 capítulos, acabou o livro. São 4 capítulos, já não tem mais nada. Você lê, lê de trás para frente, de cima para trás, lê só um capítulo, lê só um... Gente, o que está acontecendo, Jesus? E um dia o Espírito Santo falou comigo, eu estava deitada na minha cama. Deus falou, Ruth se tornou a dona do terreno que um dia ela mendigou. Aonde você estiver, o lugar de maior entrega vai ser o lugar que Deus vai te dar autoridade sobre. Eu não acredito, e vou ser bem honesta, eu não acredito que a sua ferida é o seu chamado. Então, se você sofreu um abuso, eu não acredito que você vai trabalhar com abusadas. Se você mexeu com drogas, eu não acredito que você tem que mexer com droga, com gente que mexe com drogas. Uma vez você foi liberto e tal. Eu não acredito que esse seja o seu chamado. Mas você ganhar autoridade sobre isso, que é diferente. Quando você ganhar autoridade, Deus te dá a maturidade de saber lidar com aquele problema. Não transforme em um chamado aquilo que é está entendendo? Chamado, gente, nós temos uma visão ministerial muito errada. A gente acha que chamado, visão, missão, propósito, destino, é tudo a mesma coisa e não são. O ID de Deus, que está em Mateus 24, é para todo mundo. Não vem essa coisa assim, fulano é evangelista, eu não sou. Não. Viver Jesus e, se necessário, pregar, isso é uma realidade de um convite para todos nós. A visão é aquilo que Deus nos fala. Todas as visões da Bíblia, com todo respeito, todas, sem exceção, elas não são literais. Ezequiel, Vale de Ossos Secos, Daniel, todas elas cabem em lugar de interpretação e todas elas te levam a uma missão. Toda visão te leva a uma missão. Toda visão não é... O que acontece é que Deus me mostrou que eram 3 gatinhos pulando. Se não tiver 3 gatinhos pulando, eu não vou. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus te deu a visão para te dar a missão. Toda missão tem começo, meio e fim. Toda missão na nossa vida, até a missão de estar tempo integral na obra, num outro país, um dia você morre e acaba a missão. Toda missão, ela tem fim. Então, às vezes, você trata como eterno aquilo que tem começo, meio e fim. Só que você não dá para você a permissão de aceitar que tem fim. Minha missão na Beto acabou. Sabe o que é mais doido? Quem me conhece sabe. Ano passado, eu comecei a falar com as pessoas, eu sinto que é o meu último ano nos Estados Unidos. Estou mentindo? Quem me conhece, esse ano eu estava aqui em março, falei, eu acho que é meu último ano na Bethel, essa é a última viagem que eu vou liderar, mas eu não sei, porque Deus não me falou o que vai acontecer amanhã, mas eu não tenho o que fazer, eu vou permanecer, até a hora que aconteceu tudo que aconteceu. Mas Deus já tinha falado comigo, só que eu não... E vou falar uma coisa, não é que eu não escuto Deus não, viu gente? A gente escuta Deus, só que tem momentos em que nós precisamos ser arrancados, tem momentos que nós vamos ter que passar por todo o processo para que a gente ganhe autoridade. Não é o meu chamado. Perder as coisas não é meu chamado.
Nem readquirir elas é meu chamado. Mas hoje eu tenho autoridade para vir pregar para vocês, sobre aquilo que está acontecendo. Trazendo para vocês uma revelação fresca daquilo que é dos céus para você. Entendeu? Propósito é uma das maiores dificuldades que eu vejo a igreja brasileira ter. Todo mundo fala, você precisa de um propósito. Quem aqui já ouviu, você precisa de um propósito? Acha o seu propósito. Que com propósito? Exatamente. E aí você pensa, se eu não tenho um propósito, eu não tenho valor. O propósito é a eternidade de Deus que habita em você. Ser filha do rei. Ser noiva de Cristo. Ser a melhor amiga do Espírito Santo. Tudo vai passar. Eu vou passar, essa mesa vai passar, essa casa vai passar, você vai passar, mas existe algo da eternidade de Deus que habita em você. É aquela eternidade que os anciãos jogam a cruz diante do Senhor e falam, santo, 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 é o Senhor. É essa eternidade que habita em você e para esse propósito que você foi criado, para se conectar com o teu Criador, para você ser filha do rei, o rei que te chamou para perto, o pai que cuida de você, o noivo que te supre nas suas necessidades, o Espírito Santo que ama o teu coração e te cobre. Olha como Deus é soberano. E o seu destino, que muitas vezes a gente confunde. Destino tem a ver com destinação, o lugar que você vai chegar. Destino tem a ver com aquilo que você faz nessa terra. Mas qual que é o nosso problema? Na nossa vida nós ansiamos por ter valor e ansiamos muito, muito por ter algo que seja palpável, eterno, durável, porque ansiamos a eternidade. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o nosso destino e chuchar ali dentro do nosso propósito. A gente quer ser Beethoven, a gente quer ser Mozart, a gente quer ser Beatles, a gente quer fazer uma coisa que seja eterna, de valor, que mude ações. Quem nunca? Quando a gente entende que destinação vem exatamente contrária ao propósito, você começa a entender que é o propósito que derrama o sobrenatural e a eternidade dentro do seu destino. Então, quando você é filha do rei, quando você é noiva de Cristo, quando você anda como o melhor amigo do Espírito Santo, você vive a eternidade de Deus, e essa eternidade é derramada em tudo que você fizer. Então, se você é dona de casa, se você é psicóloga, se você é cabeleireira, se você é médica, se você dança, o que você for, quando você entende que você vive o propósito eterno de Deus, ele é derramado em tudo que você faz nessa terra, que você traz a eternidade de Deus para as pessoas. E aí, de repente, olha que interessante, um título, um microfone e a montanha de influência da igreja não se tornam tão importantes. O que é importante é você entender quem você é em Deus para transbordar onde você for. Porque se você for uma dona de casa, você vai ser a melhor mãe, você vai ser a melhor esposa, porque você vai trazer a eternidade de Deus para a vida dos seus filhos e criar uma geração que vai transformar o mundo, porque ela entende que ela é filha do rei, noiva de Cristo, melhor amiga do Espírito Santo. Presta atenção, olha como é que muda de figura. Então, de repente, se você é pastor ou não faz a menor diferença, porque você já entende a eternidade de Deus que habita em você. Então, o teu destino é ser fiel naquilo que Deus te deu, não tentar se tornar uma pessoa que Deus nunca te chamou para ser. Que nunca foi sobre o teu título ou sobre o que você faz, é sobre quem você é para Deus. Uma árvore jamais vai produzir algo que ela não foi chamada para fazer. Se Deus chamou de macieira, maçãs você vai fazer, não é pera, não é uva, desculpa, não dá. Mas eu queria tanto ser a pera, eu queria ser tanto, ser uma oliveira, eu queria ser tanto produzir figos, eu queria ter tanto mais valor para quem? Porque Deus olha para você com o mesmo jeito que ele olha para mim, com o mesmo jeito que ele olha para o pastor, ele olha do mesmo jeito para todo mundo, porque o amor dele é condicional, ele pagou, Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só você ou eu. Nós temos um contexto muito grande, em que nós damos muito mais valor aos frutos que nós produzimos do que aonde nós estamos enraizados. Só que nenhuma árvore produz um ano inteiro. Então, por que você, alecrim dourado, tem que produzir? Então, por que você não aceita quando Deus manda você parar e ir para a caverna? Então, por que você não aceita quando Deus fala, vai jejuar e parar um tempo para poder me buscar? Você fala, não posso? Quem sou eu para não fazer, e não ser, e não estar, e não produzir? Então, peraí, seu valor está naquilo que você produz ou em quem você é? Porque um fruto fora de época nunca vai ser doce.
Som. Quantas coisas você tem feito para Deus, que Deus não pediu para você fazer? Mas porque você faz muito mais. Antes de mais nada, tô falando, não é para você nunca mais ser voluntário, nunca mais servir na igreja, porque Deus não mandou eu fazer. Não é isso, gente. Veja a proporção, porque toda vez que eu falo isso, eu falo, gente, deixa eu explicar de novo, porque senão o povo vai achar que não posso mais servir, porque Deus não me pediu. Não é isso. Se você serve com a motivação de ter valor, está errado, querido. Você serve com a motivação de semear, não de receber. Então entende que quando você faz um monte de coisa para Deus, que Deus não pediu para você, você está buscando muito mais o seu valor naquilo que você produz, em quem você é. Então você deixa de dar valor para onde você está enraizado, mas muito mais valor para onde você vai produzir. Quando eu falo no contexto de Ruth, presta atenção. Ruth não tinha fruto nenhum para oferecer, mas ela estava enraizada, pois o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E aquele que está enraizado no lugar certo vai produzir o fruto no tempo certo. E passados 2 anos, e você não produziu nada, você acha que Deus não é fiel? Você acha que Deus não é bom? Quando a minha avó faleceu, uma das maiores dificuldades que eu tive foi adorar. Eu falava, Senhor, eu não consigo te dar nada agora, porque eu estou tão cansada, eu estou tão triste. E Deus falou, filha, se você não tem nada para dar, permaneça em mim. Permanecer no Senhor é escolher acreditar que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, tudo vier contra mim, todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu exultarei no Deus da salvação. E a Bíblia diz que Ele fará os meus pés como os da corça. Não sou eu que vou fazer os pés como a corça. Não sou eu que vou andar altaneiramente. Não sou eu que vou andar com confiança. Ele fará os meus pés como os da corça. E Ele vai me capacitar diante de todas as minhas perdas, para que eu ande com confiança naquilo que eu não tenho e nem sou. Porque nunca foi sobre os seus frutos. É sempre aonde você está enraizado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Existe algo poderoso na mensagem que eu ministro, porque eu sinto do Senhor isso. Algumas de vocês serão como Ruth, algumas de vocês serão como Noemi. Algumas de vocês precisam desesperadamente ir para os pés de Boaz, o teu resgatador, para descobrir esses pés e dizer, venha sobre mim, Senhor. Resgata-me, cobre a minha vida. Ou como em Cantares, venha com suas cordas de amor e me traga para perto. O Senhor nos encontra onde a gente está. Eu sinto que o Senhor quer encontrar você onde você está, naquilo que você precisa receber do Senhor. Eu realmente não tenho o poder de dizer o que você precisa, mas existe 2 coisas poderosas essa noite. Existe uma cruz. Existe uma cruz e um lugar no qual você precisa voltar e colocar o seu coração ali. Mais cedo eu tinha dito, entrega, confia, coloca no altar. Nessa segunda rodada, eu quero te lembrar uma coisa. Deus vai te dar autoridade sobre aquilo que você confiar, sobre aquilo que você entregar, sobre aquilo que você não tentar controlar. No momento que você entregar a dor, a perda, o luto, o medo, o cansaço, tudo que você dá seu para Deus, Deus vai dar o dele para você. Se você der o seu medo para Deus, Deus vai dar a coragem dele para você. Se você der sua covardia para Deus, Deus vai dar coragem para você. Se você der seu coração para Deus, Deus vai dar o coração dele para você. Mas você está disposto. Eu queria pedir que cada pessoa aqui, se você puder, não é uma obrigação, se você puder se ajoelhar no seu lugar. Eu não vou impor as mãos, eu não acho que ninguém tem que impor as mãos. Se você não puder ajoelhar por questões físicas, porque eu mesmo tenho, às vezes eu sinto dor, não consigo ajoelhar, pode ficar sentado na sua cadeira, é só o mover do coração. Eu quero que você se ajoelhe, nós vamos adorar um pouco o Senhor, porque existe